Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, especialmente os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Jardim Leila, em Guarulhos, São Paulo. E todos aqueles a quem esse vídeo alcançar. Estamos, irmãos, em tempos difíceis, onde a pandemia assola os países e precisamos de continuar a missão da igreja, que é levar a palavra de Deus a todos os cantos da terra, a todos os lugares. Mesmo que seja virtualmente, online, como estamos fazendo agora, até o momento que possamos voltar a cultuar novamente fisicamente. Na nossa igreja estamos na Escola Bíblica Dominical, estudando esse segundo trimestre de 2020, os livros de Salmos. E já estamos aqui, neste dia que vamos fazer essa ministração, a lição de número 4, que tem o título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. E para conhecer os caminhos do Senhor, o escritor da lição, ele trouxe como texto de referência, dentro do livro de Salmo, o Salmo de número 25. Nós vamos ler aí alguns dos versículos deste Salmo. Salmo 25, versículo 1, diz o seguinte: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Versículo 4 diz o seguinte: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Versículo 5: Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Versículo 12: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Versículo 13: A sua alma pousará no bem e suas descendências herdará a terra. Versículo 14: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o teu conserto. Versículo 15: Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Amém, irmãos. O Salmo ainda continua aqui até o versículo 22, mas vamos trabalhar com esses versículos que são aí os mais importantes que estão dentro do tema. Todos são importantes, mas os que estão dentro do tema, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Neste salmo, é um salmo de lamentação, onde Davi ele faz uma oração. Nessa oração, ele exalta o caráter de Deus em contraste com o caráter do homem pecaminoso. Ele mesmo se coloca nessa posição e ele diz ao Senhor: lembra-te dos meus pecados, fazendo uma referência aos seus pecados da sua juventude, porque ele temia que esses pecados fizessem com que ele fosse derrotado pelos seus inimigos. Mas Davi também, nessa oração, ele manifesta o desejo de conhecer os caminhos do Senhor. E aí ele diz no versículo 4, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Versículo 5, ele faz novamente essa referência. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. É necessário, queridos irmãos, que buscamos conhecer o caminho do Senhor e precisamos que Deus nos dê esse e nos mostre esses caminhos. Por quê? Para evitar que cometemos
aquilo que chamamos de imaturidade espiritual. Porque o homem, ele tem esse desejo de que Deus lhe conceda as coisas com muitas facilidades, com muita rapidez. É como se ele pudesse, entre aspas, colocar Deus num canto da parede e dizer: eu quero isso hoje, e Deus dá. Assim também como ele culpa Deus por tudo. Então isso é o que chamamos de imaturidade espiritual. O homem precisa conhecer a Deus e conhecer os seus caminhos para ele não ter esse tipo de atitude. Davi, os profetas da antiguidade, os discípulos de outrora e também os discípulos da atualidade utilizaram assim nessa busca de conhecer o caminho do Senhor. E Davi, nessa busca de conhecimento do caminho do Senhor, o primeiro caminho do Senhor que ele conheceu foi as leis. Ele conheceu toda a lei mosaica, ele conheceu os estatutos perpétuos do Senhor e seus atributos. Porque ele não somente desejava conhecer, ele buscava esse conhecimento dos caminhos do Senhor. O articulador da lição, ele traz aqui 3 caminhos aqui nesta lição para que possamos estudar. Primeiro, caminho da obediência, caminho da graça e o caminho da perfeição. Conhecer a Deus e não obedecer, aqui dentro do caminho da obediência, é uma atitude assim inócua, porque não vai ter nenhum sentido você conhecer a Deus e não obedecer. Porque a Bíblia está cheia de pessoas que conheciam a Deus, mas não obedeciam. Até mesmo povos conheciam a Deus e não obedeciam. O povo de Israel é o maior exemplo dessas pessoas que conheciam a Deus e não obedeciam. Então, por causa da sua desobediência, eles sofreram grandes situações foram duras as consequências. Eles foram levados cativos, quer dizer, se tornaram escravos, eles perderam o lugar de adoração. Por quê? Porque eles viviam segundo os seus critérios. Eles conheciam a Deus, mas eles não eram convertidos. Hoje não é diferente. Muitas pessoas são simpatizantes do Evangelho, eles gostam de ouvir a palavra, eles vão aos cultos, mas não são convertidos. Então eles não buscam assim esse conhecimento do caminho do Senhor na referente à obediência. Porque é muito fácil você frequentar uma igreja, ouvir um culto, mas não obedecer a palavra e viver segundo as suas próprias regras. Paulo, o apóstolo, ele nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quer dizer, o mundo está aí, mas nós não devemos nos conformar com tudo que acontece e viver essa vida sem obedecer a Deus. Nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, obedecendo a Deus. O segundo caminho que aqui o escritor traz é o caminho da graça. Amados, o caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são caminhos de amor. E graça é isso. Graça é um ato de amor incondicional. Ele não depende da pessoa que recebe, mas ele revela o bom caráter de quem a dá. A graça de Deus atua nas nossas vidas durante toda a vida, para que a gente possa fazer
coisas boas. E que coisas boas são essas? É a piedade, é ajudar as pessoas, fazer o bem, né? É a misericórdia. Dentro do contexto aqui que a gente está falando, do Salmo, escrito por Davi, o Salmo 25, Davi, ele manifestou a graça de Deus que havia sobre ele quando ele procurou dentro da casa de Saul. Nós sabemos que Saul perseguia Davi, tentou matar Davi, mas Davi se manteve firme. E depois disso, Davi procurou dentro da casa de Saul quem ele poderia ajudar, quem restava. E aí ele encontrou Jonas, encontrou Mefibosete e ajudou essas pessoas, teve misericórdia. Então isso é atitude de graça, é o caminho do Senhor, o caminho da graça que nós devemos buscar, porque o Senhor tem esse amor para conosco. É um amor tão grande que o Senhor tem quando Ele nos concede a sua graça, que é um amor imerecido. Nenhum de nós temos merecimento algum para ser alcançado pela graça do Senhor. Caminho da perfeição. No versículo 21, que nós não lemos aqui, mas vamos ler agora, ele diz o seguinte: guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Davi falava em sinceridade e em retidão. Ele estava manifestando esse desejo de ser uma pessoa sincera, porque no grego a palavra sincero significa puro, né? Genuíno, não falsificado. E a palavra retidão significa aí honestidade. Então Davi queria ser sincero, queria ser puro, porque ele buscava o caminho da perfeição. Mas aí você pode dizer: e alguém pode ser perfeito diante de Deus? Ora, Deus é sábio. Ele sabe que nenhum de nós, homem, humano, temos a perfeição de Deus, que é espiritual. Mas que perfeição é essa que Davi buscava, que nós devemos buscar? Nós devemos, amados, buscar a perfeição moral, que é a integridade do ser humano. É você ver algo que está errado e você não fazer. E muitos vão dizer para você: mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Todos fazem, mas você não. Você tem e você conhece o caminho do Senhor, o caminho da perfeição. Aí você não faz, porque você é uma pessoa íntegra. Nós, cristãos, somos assim e fomos chamados para ser diferente, para fazer a diferença neste mundo onde tudo jaz em situações complicadas, o mundo jaz no maligno. Mas nós vivemos neste mundo, mas estamos aqui para fazer a diferença. Nós somos diferentes e vamos fazer a diferença. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, devemos buscar a perfeição que está ao nosso alcance como pessoas humanas. Porque essa nós podemos alcançar sim, ter uma integridade moral. Então, se a gente tem essa integridade moral, a gente está no caminho da perfeição. Irmãos, permita-me
que depois de analisar aí esses caminhos da obediência, da graça e da perfeição, nós podemos chegar aí à conclusão, e não poderia deixar de ter uma conclusão, porque ela está aqui na lição para estudarmos e transmitirmos a vocês. E aí o escritor ele coloca, conclusão: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos ajuda para chegar a essa perfeição, a essa obediência, a essa graça, a conhecer todos os seus caminhos e vivermos segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Amém.